Olá pessoal, graça e paz, mais um dia, mais um vídeo. Hoje o vídeo das minhas alunas da Anhanguera, né, a Daniele, Cristina e a Vitória Versali, onde elas vão estar falando de testes especiais de ombro. Aproveite o conteúdo, divulgue para todo mundo que você conhece, todo mundo que você se importa e nos ajude a desenvolver o nosso canal. Antes de terminar, quero agradecer a todo mundo que nos ajudou. Conseguimos alcançar nossa meta de 950, na verdade até ultrapassamos para 952 inscritos e já vamos lançar a nova meta para o mês de agosto, tá? Mês de agosto a gente quer chegar aos 1000 inscritos, tá? Então a gente conta com a sua ajuda aí para você poder nos ajudar a abençoar o máximo de pessoas possível, tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã. Fica na paz! Olá, somos as alunas Daniele, Cristina e Vitória Versali, do curso de Fisioterapia na Faculdade Anhanguera, realizando a atividade proposta pelo professor Décio Moraes Júnior. A disciplina, então, Diagnóstico Cinético Funcional, membro superior. O nosso tema, vamos falar um pouquinho sobre os testes especiais do ombro. Então, esses testes são utilizados para a gente identificar e avaliar a presença das mais diversas síndromes e disfunções, perdas de movimento, alterações ou até mesmo perda de estabilidade, que denuncia lesões ou até mesmo inflamações nos locais. Os testes especiais, então. Vamos falar primeiro sobre o teste de Gerber. Então, o que a gente vai realizar nesse teste? A gente vai avaliar disfunções e os encurtamentos do subescapular, que seria esse músculo aqui, triangular do ombro, localizado na fossa subescapular da escápula. Então, coloquei uma imagenzinha para facilitar. O paciente, então, em rotação interna de ombro com adução, tenta colocar o dorso da mão ao nível de L5. Se esse paciente não conseguir, então, realizar, o resultado será positivo. O encurtamento desse músculo compromete os movimentos do ombro, né, e favorece lesões secundárias que podem aí acontecer. O próximo teste, então, seria o de Yokun, ou Okun. Pode ser usado, né, o teste nas bursites, que são as inflamações, né, aqui da bursa. O paciente, então, coloca a mão sobre o ombro, contrário ao inspecionado. Então, apoiando o cotovelo para cima, verificamos se a região da fossa bicipital promove estalidos ou tendões que passam pela região se deslocam de sua posição, provocando uma dor ou a inflamação dessa bursa subdeltoide, que aqui está a bursa. O próximo teste, então, seria o de gaveta posterior e anterior. Para testar a estabilidade de cápsula articular, realizamos os testes de gaveta posterior e anterior. Então, o examinador, né, o fisioterapeuta, estabiliza a articulação posterior do ombro com uma das mãos e com a outra desloca anteriormente e posteriormente a cabeça do húmero. Se houver, então, esse deslocamento, o teste será positivo. Coloquei aqui também um teste de gaveta anteriormente e posteriormente. Quando o teste for positivo, né, quando esse teste for positivo para a mobilidade, que acusa uma lesão de cápsula, mas não refere dor no local testado, deve-se considerar um exame de frouxidão ligamentar devido à hiperelasticidade da cápsula. Então, o próximo teste seria o de NIR, ou NER, confirmar a síndrome de impacto. Então, esse examinador vai estabilizar a escápula com uma das mãos, ao mesmo tempo em que a rotação interna eleva rapidamente o membro. Na presença de dor, então esse teste será positivo. Em caso de ruptura do manguito rotador, o teste de queda de braço dará positivo quando o examinador posicionar o ombro do paciente abduzido em 90 graus e estendido. E se então esse paciente não conseguir manter essa posição sozinha, esse teste será positivo. Então, aqui tem uma imagem para melhor visualização e compreensão. Próximo teste seria o de Apley. Para, então, avaliarmos a tendinite do manguito rotador, adotamos o teste de Apley. Se pede, então, para o paciente efetuar o membro examinado a flexão de cotovelo. Aqui está, né, a imagem.
rotação externa e abdução do ombro. E com as mãos espalmadas, pede-se para o paciente alcançar por trás da cabeça o ângulo médio superior da escápula contralateral da altura de C5. Aqui. E o outro membro com a rotação interna, a abdução e flexão de cotovelo com o dorso da mão na região torácica posterior. Quando houver presença de dor, então esse paciente não conseguir realizar esse teste, então temos o resultado que será positivo. Esse é um pouquinho complicado de falar e eu não vou me atrever a tentar. Mas é esse daí, de Kennedy. Uma das formas de avaliar tendinites do supraespinhal. O paciente, então, realiza uma flexão de cotovelo a 90 graus. Esse processo, então, ele é dividido em duas etapas. Primeiro, o paciente realiza a flexão do ombro e o fisioterapeuta, faz uma rotação interna, solicitando resistência do paciente. A dor confirma a tendinite. O paciente realiza uma abdução com rotação interna e o fisioterapeuta promove uma rotação interna solicitando resistência do paciente. A dor indica compressão das estruturas subacromiais, que são dores comuns na síndrome de impacto. Aqui também está uma fotinha para melhor visualização. O teste de Job e teste do infraespinhal. O paciente entra em posição ortostática ou sentada com coluna ereta e sem apoio dorsal realiza flexão iniciando em 75 graus e repete o teste em abdução iniciando a 40 graus. Então o examinador oferece leve resistência para baixo, o paciente ativamente para cima. Para ser positivo, então, a força será menor em um dos membros ou reportará dor na inserção do supraespinal. Então, podemos avaliar o infraespinal com um teste infraespinal, O paciente deve manter os braços unidos ao tronco e o cotovelo a 90 graus. O fisioterapeuta pede para que se realize rotação externa e ele resiste aos movimentos. As dores no ombro indicam lesão do infraespinal. Então, vemos que sempre que tem uma lesão, sempre vai ocasionar dor, sempre vai ocasionar uma inflamação. O teste de SPEED, no qual o paciente realiza a elevação de braço em supinação, com o examinador oferecendo resistência leve e palpação do sulco bicipital. Quando há presença de dor, então esse resultado é positivo também. Então, lesão do ligamento transverso do húmero e rarefação óssea na região dos tubérculos maior e menor, tornando a fossa do sulco muito rasa. O teste, então, de ergação. Inflamações dos tendões do bíceps, tendinite, tenossinovite da cabeça longa do músculo bíceps braquial. Utilizamos o teste de ergação, no qual o examinador oferece uma resistência ao paciente enquanto este mesmo vai com os cotovelos flexionados a 90 graus e pronado, realizar um movimento ativo de supinação. A percepção de dor pelo paciente do sulco intertubercular bicipital do húmero oferece, então, esse resultado positivo também. E seria isso. Muito obrigada.